Indo para o quarto e último vídeo, vamos pegar agora o curve para fazer o que ficou faltando, o círculo ali, ó, o cilindro. O cilindro é simples, a estrutura dele é um extrude direto. Um extrude direto que a gente pode fazer na base, colocando o Z e colocando uma altura. Vou colocar primeiramente uma altura, depois eu vou explicar que a gente vai modificar essa altura aqui. Então essa altura aqui foi colocada, ó, o cilindro está vindo por dentro ali, vamos colocar um snap botando valores maiores aqui de máximo. Ó, dá para colocar até mais valores de máximo, ele subiu lá. Então o que acontece? A gente sempre tem que pensar numa estrutura paramétrica, no qual, ao modificar o prédio, o cilindro também acompanha. Ou seja, se eu quiser depois fazer 5 andares, 7 andares. Então, uma ideia interessante é a gente prender a altura do cilindro à altura que vai ter o prédio total. Para fazer isso, a gente tira esse valor aqui e vai trabalhar com outro valor. A gente vai trabalhar com a altura máxima. E qual é a altura máxima? É a altura de cada pavimento multiplicado pelo número total de pavimentos. Então a gente pode fazer algumas contas aqui para chegar nisso. Então eu tenho aqui, vamos pegar o número total de pavimentos. Acho que até essa conta já pode ter sido feita, não me lembro. Mas não tem problema, fazemos aqui especificamente para o cilindro. Tá? Então aqui multiplicação. Eu vou fazer o número de pavimentos por setor. E aqui eu tenho o número de setores. Então nós temos aqui 54 pavimentos. Então nós temos 6 vezes o número de setores. Tá? Então são 54 pavimentos, sendo que cada pavimento tem 3 metros. Agora eu vou fazer uma segunda multiplicação. Embora eu podia ter feito tudo junto, vou fazer separado para ficar didático aqui, para que tipo de conta está sendo feito. Então 54 agora vezes 3, dando uma altura total de 162. Com isso eu plugo aqui no Z e ele acompanha, deixa eu ver aqui a multiplicação, 9, número de pavimentos por setor, vezes 9, número de setores, 54. 54 é o número de pavimentos vezes 3, dando 162. Só que está faltando uma conta, que é os afastamentos entre os pavimentos. Então, por isso que o cilindro ficou menor ali. Então, é importante colocar nesta conta aqui, tá, a multiplicação dos afastamentos. Tá? Isso aqui daria certo desde que este número aqui, ó, que é o afastamento do setor, fosse 3. Né? Vou botar aqui 3. Aí ele fecha lá. Tá? Mas se eu afasto, o cilindro fica para trás. Ó. Então a gente tem que colocar então este afastamento entre setor na conta aqui. Então o que eu posso fazer é o seguinte: eu posso, em vez de fazer a multiplicação de 9 vezes 9 vezes 6, que é 54, nós estamos fazendo aqui, ó, vamos fazer vezes 5. Vamos fazer primeiro a soma total de todos que estão revestidos. Então a gente pega este valor aqui de 6, que está entrando aqui, tá? E posso colocar aqui, desplugar, e colocar aqui
uma subtração, tirando 1. Vou botar o número 1. E aí o 6 vai aqui dar 5. E o 5 multiplica, agora sim, multiplica pelo número de setores. Então, o número de setores continua sendo os mesmos 9, né? Aqui ó, o 9 está vindo lá do lado do número de setores, só que vezes 5, 45. Então, o que tem 45 metros? É a altura desconsiderando os afastamentos, ó, desconsiderando esses afastamentos aqui. Ó. Não considerou, só considerou o que está revestido. Agora vamos chegar nos afastamentos. Para chegar nos afastamentos aqui, a gente vai ter então que considerar nessa conta aqui. Aqui eu tenho então o número de andar, de altura, vezes o número de pavimento. Só que antes de multiplicar aqui, nós temos que colocar nessa equação os afastamentos. O que são os afastamentos? Os afastamentos eu não conto o último, eu conto o intermediário. Então, se tem 9, eu não conto o último. Só se depois eu quiser colocar uma altura no cilindro. Mas, a princípio, eu posso calcular 8. Se eu colocar 9, o cilindro vai passar um pouquinho, vai considerar esse último afastamento. Podemos fazer com 9 no começo, se quiser depois a gente rever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que eu tenho? Então, eu tenho 9, né? Então, eu vou ter uma conta aqui, ó, que na verdade a gente vai fazer a junção. Então, eu tenho uma conta aqui que envolve uma multiplicação, que envolve o número 9, de novo, que é o número de setores, só que agora vezes a distância entre setores, que agora está 10. Distância entre setores. A conta aqui agora vai dar 90. Então eu tenho 10 e 10 entre setores. Estou considerando o último, agora eu estou considerando o último. E eu tenho 90. Então a soma total, para fins de definir a altura do cilindro, tá? Que é o que está esperando aqui, consiste na multiplicação dos setores, tá? Que é este aqui, e a multiplicação do número de andares aqui que está feito aqui, menos 1 por causa que ele não usa o setor, tá? Então, no caso aqui, eu estou multiplicando 6 menos 5, 1, vezes 9 setores 45 aqui. Então, se eu tenho essas duas multiplicações, essa multiplicação para tirar a altura, aqui, deixa eu só desplugar aqui. Então, isso aqui eu tiro a altura. Aqui eu já tenho a altura final, que é 9 setores vezes o tamanho que está lá, 90. Então aqui eu tenho uma altura de 90 e aqui eu tenho uma altura final de 135. E aí agora eu venho com uma adição para tirar a altura total do meu cilindro. Somando essa altura de 90 com esta altura de 135. Lembrando que 90, essas alturas intercalares, né? E a outra é as revestidas. Total 225, agora eu posso logar no fator Z e o meu cilindro está preso. Tudo isso é importante para que quando eu modifique variáveis, o cilindro mexa junto. O que eu chamo de variáveis? Ó, vou pegar e diminuir o número de setores. Aqui está 9, vou botar mais baixo, ó, o cilindro acompanha. Tá? Tudo isso tem que estar amarrado de forma paramétrica. Afastamento entre setor. Também acompanha o cilindro. Vou botar no 3, que seria o mais próximo do projeto lá da imagem. Tá? E aí, com isso, fica tudo amarrado. Eu vou deixar desse jeito, que acho que até o cilindro passa um pouco em cima, ó lá, na imagem. Né? Vou deixar assim mesmo.
Para finalizar, a gente vai fazer algumas coisinhas que são interessantes. Vou fechar só as contas aqui do agrupamento do cilindro, onde a gente ajustou as contas aqui. Então, feita a subtração, mais as 3 multiplicações, a soma final até chegar em Z. Algumas coisas interessantes. Primeiro, colocar material, às vezes é interessante para vocês ilustrarem, visualizarem no Rhino. Tá? Então, vou botar começar pelo revestimento. Então, a gente pode fazer isso aqui, a gente pode vir aqui em parâmetros. Eu tenho um Color Swatch que eu posso plugar aqui na opção Display. Eu tenho aqui um Preview, que é um Custom Preview. Então eu posso pegar aqui a geometria, plugar aqui, e este Color para botar uma cor. Este Color, se eu quiser, eu posso clicar aqui e botar transparência. Então, se eu quiser, deixa eu puxar aqui para ver melhor. Eu posso botar um azul com uma certa transparência. As lajes eu posso fazer o mesmo processo nas lajes aqui. Vou voltar aqui para ver a perspectiva. Para as minhas lajes eu posso fazer o mesmo procedimento. Um preview, custom preview. E posso pegar aqui no input um color swatch. E por fim eu posso fazer a mesma coisa para a coluna central, que está aqui embaixo. O extrude, color swatch, e aqui em display eu posso pegar o custom preview. É que eu pluguei errado aqui. É aqui, né? Uma coisa interessante é o seguinte, que observando aqui, que faltou uma tampa aqui nesse cilindro, tá? Existe um componente que faz o fechamento quando você extruda e ele porventura aconteça isso, que pode ser usado, talvez seja interessante nesse caso. Então tem um que é interessante, eu não vou montar não, mas eu vou deixar como dica aqui para quem quiser explorar. Você pode fazer com um chamado cap holes. Esse cap holes aqui, ele fecha situações como essa aqui. Só que você vai ter que selecionar só esse círculo, aí vai dar um pouquinho de trabalho, você vai ter que fazer eu vou dar o caminho para você, quem quiser tentar. Vou fazer, é um dois cliques, deixa eu pegar aqui certinho, vai ter que usar um para desconstruir. Este aqui está aqui em cima. Um Desconstructive Wrap, onde ele vai separar essa figurinha em arestas, vértices e faces. Depois você vai ter que pegar uma lista para pegar essa aresta e dar um cap holes. Mas aqui para a gente já ir para a finalização, tem mais duas coisas para mostrar. Eu vou fazer da seguinte uma maneira mais simples, tá? A gente fez extrude nessa curva. Como a gente fez direto a curva, por isso que ficou com essa abertura. Vamos fazer como a gente fez as lajes ali, que a gente fez um boundary. Então vamos fazer um boundary antes aqui, ó. Antes da curva passar para o extrude, vamos fazer um boundary também. Vamos ficar aquela abertura ali em cima. Então vou fazer um boundary aqui em cima, o curve vai aqui e depois vai aqui. Aí fechou do jeito que eu queria lá em cima. Ok. Deixa eu só apagar, ocultar isso aqui. Agora, o que a gente vai fazer, deixa eu ocultar aqui, daqui para trás tudo. Se tiver alguma coisa que tiver, vai ficar oculto. Aí fica só o prédio. Para finalizar, duas coisas interessantes que eu gostaria de mostrar. Um é o controle remoto, o outro é você gravar alguns designs. Tá? Então vamos lá. Eu posso querer fazer essa torre com giros diferentes, com número de pavimento diferente, com afastamento diferente.
fazer outros designs. Então aqui em cima, em Solution, eu tenho Save State. Então eu vou pegar, você salva estados diferentes do design. Então eu vou clicar aqui. Então aqui, ó, eu tenho os sliders que estão trabalhando o design, tá? Então, por exemplo, número de setores, afastamento de setor, número de pavimentos, altura do pavimento. Então eu vou desmarcar o que eu não vou considerar nesse salvamento. Vou deixar aqui cor, essas coisas e número e vou fazer o salvamento com o nome de projeto original. Original com os valores que eu usei. Ok. Agora eu faço um novo design. Por exemplo, vamos lá. Vamos fazer primeiro mais baixo. Então vamos chegar aqui no... Vamos pegar aqui o número de... Vamos pegar aqui... Número de setores, vamos fazer mais baixo. Fazer um pé de 4, por exemplo. Afastamento de setor, vamos fazer mais alto. Vamos fazer com 10 metros. Vamos fazer o giro, não vamos mexer no giro. O giro está aqui lá no domain. Aqui, ó. No range. Está com 100 graus. Vamos mexer. Então, vamos colocar com 90. Aqui é o giro. Vamos colocar com 90. 90. E, enfim, tá bom. Então, nós mexemos no giro e mexemos na quantidade e no afastamento. Aí eu venho de novo aqui em Solution, Save State. Tá? Então, desmarco que não interessa e deixo marcado. O que eu mexi? Afastamento do setor. Deixa eu só fazer o seguinte da cancel, porque eu acho que o giro aqui era bom botar, senão eu não vou saber, number slide. Então, vou colocar o nome aqui, rotação em graus. Rotação. Pronto, agora Solution, Save State, desmarco. Então, rotação marco, número de setores mexi, afastamento do setor mexi, número de pavimentos não, altura do pavimento não, e é isso. E aí eu vou chamar, por exemplo, design 1. Ok. E aí vai fazendo quantos quiser. Você altera e salva. Depois você pode rapidamente alterar diversos designs. Vem aqui em Solution, Restore State, projeto original, tá ele ali. Depois eu venho em Solution, Restore State, Design 1. E eu faço quantos quiser. Eu posso salvar vários designs no meu sistema. O que é interessante disso é que não é só o design, né? Depois eu posso ter cálculo de área, cálculo de volume, orçamento. E aí só trocando os designs eu já vou vendo ali quais foram os orçamentos, os resultados foram obtidos. Até bioclimáticos também, como sombra, etc. Tá? Então isso era uma coisa interessante. E outra coisa que eu vou mostrar aqui agora, bem interessante, é o controle remoto, para finalizar. Eu posso transferir esses 5 parâmetros que são os mais importantes aqui no projeto. 6 até se colocar a altura da torre, mas a altura do círculo eu não vou mexer, vamos trabalhar. Eu posso passar para o controle remoto. Como é que funciona? A altura do pavimento, botão direito, ó, Publish to Remote Control. Este aqui, Publish to Remote Control, esses dois, para não ver onde é que ele vai cair. Botão direito, Publish to Remote Control, número de setores, Publish to Remote Control, e o rotação, Publish to Remote Control. O Remote Control, vou fechar aqui, embora vai ficar aberto, vou fechar a janela, mas vai continuar rodando, né, essa solução aqui do Grasshopper continua funcionando. Vou fechar aqui. Ele gera aqui uma janela no Rhino, onde ele transfere os parâmetros que eu passei para o controle remoto. Então, RCP, Grasshopper. Se isso aqui não estiver aberto, procura aqui nas janelas para passar e aparecer aqui nos panos. Vou habilitar aqui, tá? O controle remoto para aparecer aqui, tá? Não sei se é agora não lembro se é no Panos ou em outro. Tem um que habilita ele aqui, e você coloca. O bom disso aqui qual que é? Você mexe no design sem estar com o Grasshopper aberto, direto aqui no Rhino. Então você pode dar uma olhada no design que você desenvolveu do projeto, alterar variáveis, ó, sem necessariamente estar com o Grasshopper, a janela do Grasshopper aberta diretamente aqui no Rhino. Você faz os ajustes, analisa
pode trocar a visualização. Aqui eu tenho umas visualizações bem interessantes. Vamos ver se eu tenho aqui, ó, eu tenho rendered, algumas outras formas de visualizar, Artistic e Arctic, tá? De ver o projeto realizado. Ok, então é isso. Fechamos aqui a última fase e fechamos esse tutorial.